Toda segunda quinta-feira do mês de março, a gente comemora o Dia Mundial de Prevenção de Doenças Renais. E o que me vem na cabeça é, o que as pessoas sabem sobre doença renal? Quando você escuta doença renal, o que vem na sua cabeça? E aí eu me lembro, quando eu estava me formando, em 1999, eu pensei que eu ia fazer nefrologia. E quando eu falei que eu ia fazer nefrologia para o meu pai, para minha mãe, a primeira coisa que eles me falaram foi: necrologia, filha, você vai cuidar de cadáver? Eu percebi o quanto nefrologia não tinha muito a ver. Quando eu comecei a explicar para eles, para os meus amigos, que nefrologia cuidava de pessoas com problemas renais, a outra pergunta que as pessoas me faziam é: então o problema de pedra na urina, coisa de infecção urinária, dor lombar. E aí eu percebi, falei, nossa, eu acho que a gente não conhece muito bem quais são as causas de doença renal, quais são os fatores de risco para a doença renal. Me veio essa ideia muito clara na cabeça, né? As pessoas não conhecem as doenças renais. E claro que sem conhecer as doenças renais, elas não sabem como prevenir. E ao longo desses anos, né, que eu venho trabalhando como nefrologista e como professora da faculdade, fui percebendo qual é o nosso papel como profissional de saúde em ajudar a população que não é portadora de doença renal, mas quer saber sobre isso, os próprios portadores de doença renal e os profissionais de saúde em como saber lidar com os problemas renais, como poder prevenir as doenças renais, como identificar e como tratar. Então, a primeira pergunta que a gente se faz é: quais são os fatores de risco para a doença renal? E pensando em fatores de risco para a doença renal, tem algumas coisas que são bem claras para a gente, né? O principal fator de risco para a doença renal é a pressão alta, a famosa hipertensão, né? Tão comum, né? Praticamente 40% dos brasileiros adultos têm pressão alta. E é claro que não é qualquer pressão alta que aumenta o risco de doenças renais, mas especialmente pacientes que têm pressão alta não controlada. Então, quando a gente não controla a pressão alta, isso é um fator de risco para a doença renal. A principal causa de problemas renais que levam à perda total da função dos rins, precisando fazer diálise ou transplante, é o diabetes. E muitas das pessoas que têm diabetes desconhecem essa relação entre o diabetes e o rim. Quando a gente fala em diabetes, a gente pensa, né? Quem tem diabetes há muito tempo tem maior risco de problemas nas pernas, na circulação, nos olhos, fica cego. Mas raramente as pessoas pensam em problemas renais. E eu lembro até hoje, logo que eu me formei, estava na residência ou no começo da profissão, uma paciente da diálise, a dona Rita, chegou para mim e falou assim: doutora, o que aconteceu com os meus rins? Por que meus rins pararam de funcionar? E a Rita era uma paciente que tinha diabetes há mais de 20 anos antes de precisar fazer diálise. E ela falou: eu nunca soube, nunca ninguém me disse que o diabetes poderia causar problema renal. Eu não sei se a gente não fala sobre isso ou se o que a gente fala não faz sentido para a população. Mas o diabetes descontrolado, especialmente se for associado à pressão alta, é um grande fator de risco para a doença renal. E a gente tem outras coisas mais comuns: obesidade, né, cada vez mais frequente na nossa população, tabagismo, o fato de fumar, também aumenta o risco para a doença renal, né? E outra coisa importante é ser portador de alguma doença renal na família, ter algum familiar portador de doença renal. Isso também aumenta o nosso risco. Se você tem algum fator de risco para a doença renal, aí a gente precisa de uma avaliação, porque para fazer diagnóstico de doença renal crônica, a gente precisa sim de uma conversa, na identificação do risco, mas principalmente de exames. E aí sim, exames muito simples, mas que exigem uma coleta de sangue, para que a gente veja qual é o valor da creatinina, e uma coleta de exame de urina. Um exame de urina 1, que é absolutamente disponível em todas as unidades básicas de saúde, com uma grande simplicidade e um baixo custo. Então, dessa forma, a gente faz diagnóstico de doença renal. Se eu sou portador de um fator de risco para a doença renal, eu preciso lidar com ele da melhor forma possível, cuidar da minha saúde, me comprometer com esse tratamento para que eu não venha a desenvolver doença renal. Mas se eu já sou portador de doença renal,
eu preciso aprender a lidar com isso. E esse lidar com isso é uma outra coisa que vem assim me ocupando, né, as ideias nesses últimos anos, né? Como é um paciente ser portador de doença renal, receber uma notícia de que tem uma doença renal e que essa doença renal é crônica, ou seja, vai acompanhá-lo ao longo da sua vida. Que o nosso objetivo no tratamento é fazer com que ela não piore, não progrida muito rapidamente, para que ele não precise um dia vir a fazer diálise ou transplante, né? E aí eu tenho que aprender a viver com isso. E viver com isso é algo diferente de viver para isso. E é algo também diferente de viver fingindo que eu não tenho isso. Então, viver com isso é o que exige a gente se apropriar do tratamento, se comprometer, entender o porquê, entender que escolhas eu preciso fazer na hora que eu escolho o que eu vou comer, na hora da minha alimentação, na hora que eu escolho o que eu vou fazer no meu horário de lazer, se eu vou ficar sentado, se eu vou me movimentar, se eu vou fazer alguma atividade física, o que eu vou fazer com o meu tempo livre, se eu vou ou se eu não vou tomar remédio todos os dias de manhã. E eu acho que isso é o que significa viver com. E a gente, como profissional de saúde, está aqui para apoiar os pacientes no seu desenvolvimento, no seu conhecimento dos fatores de risco, apoiar os pacientes no momento que eles têm um diagnóstico de doença renal crônica e especialmente apoiar o paciente para ajudar a viver com, sem viver para nada, porque a doença não pode ser o foco da sua vida, mas também sem fingir que ela não existe, fazendo o que é necessário para que essa doença não progrida e eu não tenha que, posteriormente, precisar de uma diálise ou de um transplante.